Alô, alô, escambonautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou falar as minhas primeiras impressões da série Chernobyl, que estreou recentemente na HBO. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber notificações e vai no izinho aqui que tem outros conteúdos. Eu tô sempre falando sobre filmes, séries, às vezes livros, tem bastante coisa, vai lá e confere. Pois é, estreou aí, né, recentemente, na realidade a gente tá perto dela acabar, né? Eu acho que esse final de semana passa o último episódio dessa minissérie, que vai ser em 5 ou 6 episódios. Acho que são 5 episódios. Agora eu tô na dúvida, mas são poucos episódios dessa minissérie que vai contar a história do desastre de Chernobyl. Se você nunca tinha ouvido falar sobre isso, foi um dos maiores acidentes nucleares que aconteceu, né, na história, desde que o ser humano começou a lidar com esses elementos. Aconteceu em 1986, na usina de Chernobyl, que ficava próxima à cidade de Pripyat, na Ucrânia. Esse acidente foi, né, como eu falei, um dos mais graves, porque a nuvem, né, de radiação que foi jogada atingiu vários países da Europa e até hoje a região é contaminada com níveis de radiação que tornam incapazes da humanidade, né, viver na região, morar no lugar. A série ela vai escolher uma abordagem histórica, né, meio realista desse acidente. A gente começa esse primeiro episódio justamente com a explosão do núcleo, né? E a gente vai vendo ali as movimentações tanto dentro da usina quanto de algumas pessoas ali da cidade em relação ao acidente, né? A gente vai ter ali como núcleo operante, né, pessoas relacionadas ao governo da União Soviética, né, que estariam ali responsáveis por lidar com essa questão, tanto diretamente de funcionários da usina, né, que são várias pessoas, quanto de outros agentes do governo soviético que vão para lá para poder tentar resolver e lidar com a situação. Esse primeiro episódio ele vai girar em torno do fato de que eles estão tentando identificar o que de fato aconteceu. Aparentemente, a gente tem ali uma explosão que aconteceu, eles acreditam que sejam de um dos tanques, né, que mantém o combustível da cidade, mas de maneira nenhuma eles consideram que houve um dano, né, pelo menos assim, os gestores da usina não aceitam que houve de fato um dano no núcleo radioativo, né, no núcleo lá que obviamente é o que gerou o problema todo. Porque eles, na mentalidade deles ali, esse núcleo era estável o suficiente para não se detonar, né? Era impossível. Eles nem sabem explicar como de fato aquilo aconteceu. Então, o debate fica girando em torno disso. O que, durante a narrativa, faz criar justamente a sensação de que as medidas que deveriam ser as ideais, né, as corretas a ser tomadas naquela situação, não foram tomadas. Outras coisas também vão sendo jogadas e construídas durante a narrativa que são bem interessantes, que é, por exemplo, o hospital próximo da cidade não tinha nenhum aparato para lidar com envenenamento por radiação. Então, a gente vai vendo e isso é muito bem trabalhado durante a narrativa, com a informação que a gente já tem, que é, obviamente, que ali aquela usina estava lançando toneladas e toneladas de material radioativo no céu. A gente sabe disso, né? A gente sabe do acidente, ou teoricamente a maior parte do público que vai assistir a série já sabe disso. Então você vai ter uma série de tomadas da população parada olhando o fogo, né? Mesmo distante, e você vê ali, eles fazem umas tomadas de vento, né? Passando pelas pessoas, né? De pequenas partículas, provavelmente de fuligem, né? De cinzas do incêndio circulando, e você vê as crianças, né, brincando. Então é claramente a narrativa mostrando pra gente que aquelas pessoas estão sendo contaminadas, estão sendo afetadas por essa radiação. Então é uma maneira muito, muito bela de construir tensão dentro da narrativa. Eu achei a série excepcionalmente tensa. Curiosamente, é algo muito difícil de se fazer quando você tem um inimigo invisível. E isso é muito bem estabelecido, né? E essa tensão é construída de diversas formas. Uma dessas é essa que eu falei, dessas pessoas sendo afetadas. A outra é você vendo os funcionários daquela usina, né, que estão ali tentando identificar o que está acontecendo, caminhando por aquele ambiente que está extremamente contaminado. Um outro elemento também que adiciona atenção é os contadores, né, que eu acredito que é os contadores Geiger, que é aquele aparelho que usa para se medir a radiação dentro do espaço. Ele tinha um nível, os medidores deles, o máximo era muito baixo. Então, eles atingiam o máximo muito rápido e eles presumiam que, não, o valor é um valor alto, mas aceitável.
sendo que os valores estavam muito mais altos, porque justamente os medidores que eles não tinham eram apropriados. O que a série constrói nesse primeiro episódio é justamente uma sensação de que ninguém estava preparado para lidar com uma coisa que era uma possibilidade, né? Ou seja, uma usina nuclear causar um dano de explosão, de radiação nuclear, deveria ser algo que deveria acontecer. Por mais que você presumisse que fosse algo que não deveria acontecer nunca, você deveria estar preparado para caso isso acontecesse. E a sensação que a gente tem é que ninguém estava preparado para isso, né? Uma situação assim, bem de ineficiência por parte dos responsáveis que deveriam lidar com a situação. Então, é um clima quase de horror. A sensação que a série me passou foi essa. Uma série, parecia que eu estava assistindo um filme de terror. E a tensão que ela me construiu foi dessa forma. E eu achei isso muito impressionante e muito competente. A narrativa, a gente já percebe que ela vai ter ali, pelo menos ela apresenta uma temporalidade 2 anos no futuro, né, onde a gente vê alguém meio que gravando umas fitas que revelam, estão meio que divulgando o que de fato aconteceu em Chernobyl, e depois ela volta para esse passado, né, para os 2 anos antes, para mostrar para a gente as coisas acontecendo e as decisões que vão sendo tomadas e as forças políticas que vão ali se mexendo, tentando de alguma forma cooptar a opinião pública e o interesse, e talvez até os louros da resolução de um problema para si. Então é uma série que ela trabalha em diversas frentes e ela acerta muito bem em diversas frentes. Você vê uma clara assinatura de uma produção HBO, né, que é realmente uma produção que é muito bem produzida, né, que é uma característica que as séries que a HBO produz têm. Então, fica a indicação, se você ainda não está vendo essa série, aproveita aí que você provavelmente tem aí a assinatura do mês ainda por conta do Game of Thrones e vai lá conferir. A gente se vê na próxima e tchau.